Boa tarde para vocês. Espero que tenham tido uma boa semana. No programa de hoje, aqui no TV Mulher, como muitas pessoas pediram que eu explicasse como fazer a tabelinha, apesar de existirem vários aplicativos de celulares que a calculam, eu vou explicar. Antes de ensinar como calcular a tabelinha, eu gostaria de fazer algumas considerações. Conforme vocês podem ver nessa figura, aqui nós temos o útero, as trompas ou tuba-uterinas e os ovários, certo? Por estímulo hormonal, os folículos ovarianos, eles vão aumentando, esses daqui são os folículos, eles vão aumentando gradativamente de tamanho, até que chega um determinado dia do mês em que o folículo fica tão grande e a pressão do líquido interna tão intensa que ele se rompe. E aí ele se rompe e solta o óvulo. Isso aqui é o que nós chamamos de ovulação. Uma vez ocorrida a ovulação, o óvulo é captado pela trompa. E no interior da trompa, caso a mulher tenha tido relação sexual, ocorrerá o seu encontro com o espermatozoide, que é a célula reprodutora masculina. E isso nós chamamos de fecundação. Agora que vocês já sabem o que é ovulação e fecundação, nós vamos falar sobre a tabelinha. O método anticoncepcional da tabelinha consiste em não ter relação sexual no período onde a chance de ocorrer a ovulação é grande, mas é um método que falha muito, uma vez que ele trabalha com probabilidade. Então é assim, o primeiro dia do ciclo menstrual, que é o primeiro dia de sangramento, não importa a quantidade de sangue que veio nesse dia, pequena ou grande, começou a sangrar, é o primeiro dia de sangramento, que é o primeiro dia do ciclo. O intervalo do ciclo menstrual corresponde ao número de dias desde o primeiro dia do ciclo, que é o primeiro dia de sangramento, até um dia antes de ocorrer um novo sangramento. Por exemplo, se você menstruou no dia 2 do mês e a sua menstruação veio no dia 27, seu primeiro dia do ciclo menstrual vai ser o dia 2 e o intervalo da menstruação será do dia 2 ao dia 26, ou seja, de 25 dias. Agora, entendido tudo isso, nós vamos para o cálculo da tabelinha, tá? Então, para as mulheres em que vejam bem, todos os intervalos das menstruações no período de 6 meses, seja de 28 dias, o cálculo da tabelinha é muito simples, pois nesses casos, nós sabemos que a mulher ovula por volta do 14º dia do ciclo menstrual, certo? Então, a partir daqui, nós jogamos 4 dias antes e 4 dias depois. Então, esse aqui seria o provável período fértil, onde a mulher não deveria ter relação sexual. Então, vamos dar um exemplo. Uma mulher que menstrue sempre, tem que ser sempre, a cada 28 dias, e a sua menstruação tenha vindo no dia 2, como a ovulação ocorre por volta do 14º dia do ciclo, a data da ovulação dela será no dia 15 daquele mês. Como nós jogamos 4 dias antes e 4 dias depois, o período fértil dela será do dia 11 ao dia 19, certo? Então, nesse período, é o período onde a chance de ocorrer uma gravidez é maior. Então, é o período que não deve ter relação, tá? Então, para as mulheres que têm ciclos regulares é mais fácil. Já para as mulheres em que o intervalo entre as menstruações é irregular, ou seja, varia de mês para mês, o cálculo da tabelinha é diferente. Nesses casos, a gente tem que anotar o intervalo das 6 últimas menstruações. Então, vamos dar um exemplo aqui de uma mulher onde um intervalo foi 25 dias, o outro 28 dias, 26 dias, 27 dias, 26 dias, 28 dias. Daqui a gente pega o menor intervalo, que foi 25, e pegamos o maior intervalo, que foi 28. Do menor intervalo, a gente sempre tira 18, e do maior intervalo, a gente sempre tira 11. Então, no caso dessa mulher, de 25 nós vamos tirar 18, que vai dar 7. E de 28, que é o maior intervalo, nós vamos tirar 11, que vai dar 17. Portanto, essa mulher, o período fértil dela seria do 7º dia do ciclo ao 17º dia do ciclo, que é o período em que ela não deverá ter relação sexual. Voltando naquele exemplo da mulher que menstruou no dia 2, então essa mulher não deveria ter relação do dia 8 ao dia 18.
Deu para vocês entender? Agora, nos casos em que a diferença entre o menor intervalo e o maior intervalo das menstruações for maior que 10, a tabelinha não é aconselhada, porque nesse caso, o número de dias do mês em que se deve evitar ter relação sexual será muito grande, tornando a prática da tabelinha inviável. Considerando que a tabelinha se baseia em abster-se de relações sexuais no período em que a probabilidade de que a mulher ovula seja grande, não significa que a ovulação não possa ocorrer fora desse período, razão pela qual a tabelinha não é um método seguro. Assim sendo, aquelas mulheres que não pretendem engravidar de maneira nenhuma não devem usar esse método anticoncepcional. Gente, eu espero que vocês tenham entendido, mas se ainda vocês estiverem com alguma dúvida em relação a esse tema ou outros temas, ou até mesmo sugestões, envie para esse endereço aí da telinha, que eu vou ter o maior prazer em esclarecê-las. Tenham uma ótima semana e não se esqueçam de cuidar bem do seu corpo, porque ele é seu maior instrumento. No próximo TV Mulher, eu vou conversar com vocês sobre ferritina. Tchau!